Nos acomodar o mais confortável possível em nossas cadeiras, fechar os olhos e fazer uma prece por todos nós que aqui estamos. Senhor, auxilia-nos a ver e aceitar no próximo, seja ele quem for, o irmão que segue ao nosso lado. Companheiro a quem, em quaisquer circunstâncias, nos cabe estender a mão, como nos estendes as tuas. Que jamais venhamos a nos considerar superiores a quem quer que seja. Ensina-nos a amar o companheiro de jornada, como tu mesmo nos amas, ao ponto de não hesitares em te sacrificares por nós. Por que, Senhor, haveríamos de te considerar nosso irmão, negando aos outros idêntica condição em relação a nós? Somos todos filhos de Deus, que nos ama e protege sem privilégio algum. O outro, em verdade, é nosso instrumento de elevação espiritual. A parte que se esgarrou é a qual devemos nos unir. Ignorar o próximo em suas necessidades e aspirações seria ignorarmos profundamente em nossas carências. Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo do nosso colega Luiz Paulo. Boa noite a todos. Boa noite também aos companheiros que estão no andar de cima. Todo mundo esquece deles, mas eles estão lá. Nesta noite vamos continuar o estudo do livro Saúde, que foi ditado pelo Espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia. Esse aqui é um exemplar muito antigo. Esse aqui é um exemplar novo, mais bonitinho, mas o conteúdo é o mesmo. O tema dessa noite é a palavra falada. A palavra é uma das coisas mais importantes que Deus nos brindou. Mas antes vamos dar uma recuadinha assim. Allan Kardec, quando estava dando os primeiros passos na codificação do Espírito, ele tinha muitas dúvidas. Ele duvidava demais das coisas. Porque ele era um homem, além de muito culto e muito inteligente, era muito racional. E ele não acreditava nas coisas se não tivesse plena confirmação. Então, uma noite, ele conversando via mediúnica com um espírito que tinha se identificado como espírito de verdade, e ele já trazia em si uma dúvida muito forte. Aí, ele deve ter pensado assim, hoje eu pergunto. E perguntou ao espírito de verdade, toda vez que eu vos invoco, sois vós mesmos que estão aqui sempre a me ouvir e me responder? E o Espírito de verdade respondeu, não, nem sempre sou eu. É alguém do mesmo nível meu. O mesmo nível de sabedoria, o mesmo nível de percepção, o mesmo nível de racionalidade e o mesmo nível de sentimento. Portanto, todas as respostas que ele vos dará serão exatamente iguais àquelas que eu as daria. Por que isso? Porque os espíritos superiores não se utilizam mais da palavra para se comunicarem. Eles se comunicam por sentimentos. Eles sentem as coisas e o companheiro, que esteja mais ou menos próximo, ou que seja alvo daquele pensamento dele, percebe. E se tem uma coisa que nós não conseguimos modificar, é o sentimento. Nós não conseguimos modificar. Porque o sentimento aflora de dentro para fora. E é sempre natural e verdadeiro. Mas nós... Não. Daí vem uma coisa assim que a gente muitas vezes
eu fico me contestando. Como é que as pessoas das casas espíritas, em outros lugares que não são tão espíritas, ficam invocando, aí não é evocando, invocando Dr. Adolfo Bezerra de Menezes? Então o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes vem aqui na nossa casa e faz alguma coisa com um com o outro. Ao mesmo tempo ele está em Porto Alegre e ao mesmo tempo está no Rio de Janeiro, na Bahia, em Santarém. Como é isso? É pelo mesmo princípio que nos esclareceu o Espírito de verdade. O Dr. Bezerra de Menezes está, na verdade, em um lugar só, mas é representado via sentimento em muitos lugares simultaneamente. Então, este é o grande resultado de quem consegue se manifestar pelo sentimento. E as respostas, as posições, são absolutamente idênticas. Mas nós não somos assim. Nós somos espíritos ainda muito pequenos. Nós aqui que estamos encarnados, com raras exceções. Nós somos sujeitos a muita hipocrisia, muita inveja, muito ciúme, todos nós. Ninguém nos quer. Já me disseram assim que eu sou meio fatalista. Não, mas não tem que botar todo mundo no mesmo bolo. É farinha do mesmo saco, todos nós que estamos aqui. Então nós somos vítimas de falsidade. Nós somos vítimas de falsidade. Vou fazer um gesto aqui agora que vai demonstrar bem isso. Eu tenho certeza que muitas mulheres, principalmente, vão sorrir. Ô, querida! Será que foi falso ou verdadeiro? Será que essa querida foi falsa ou verdadeira? A gente sabe quando é verdadeira, porque depois que a pessoa vai embora, assim, ai, que pessoa querida essa, adoro essa criatura. Ou então, quando ela sai assim, ainda bem que essa peste foi embora. Mas nós usamos a palavra mal. E a palavra é a ferramenta mais importante que Deus facultou aos espíritos, simples e ignorantes, para que pudessem evoluir, progredir, se comunicar. Mas como nós somos muito ignorantes, nós não sabemos usar esta ferramenta corretamente. Não sabemos usar. Então usamos mal. Nós colocamos os nossos interesses à frente dos nossos sentimentos. Então dizemos coisas que não queremos, coisas que magoam, que constrangem. E aí depois, quando alguém nos alerta, desculpe, eu falei sem pensar. Mentira de novo. Porque ninguém fala sem pensar. Porque tudo que nós vamos expressar através da palavra passa primeiro pelo nosso pensamento. Nós não falamos sem pensar. Eu estou vendo que a minha amiga Rejane está usando um vestido floreado. Eu primeiro tive que pensar no floreado para depois dizer essa palavra. Então não foi sem pensar. Então toda vez que a gente tem uma palavra que magoa ou que constrange, é porque nós quisemos magoar e constranger. E aí nós disfarçamos cinicamente. Cinicamente. Ah, foi sem pensar nisso. Se substituíssemos a palavra mentirosa por um outro gesto, aí dá até cadeia. Se a gente, em vez de a palavra, fizesse uma agressão física, cometeu um delito. Não adianta dizer que não pensou. Não adianta dizer que não pensou. A própria justiça dos homens inventou um dispositivo para dizer assim, crime doloso e crime culposo. Então, o que é a diferença de um e outro? Eu mato uma pessoa, mas eu não queria verdadeiramente matar. Eu só queria judiar um pouquinho, mas ela morreu. Então é culposo. Quer dizer, a morte dela deve ser meio diferenciada, mas ela morreu igual. Eu causei esse dano. E o crime doloso é quando a gente já está maquinando
né, para matar mesmo. Mas nós fazemos isso não com homicídio, sempre, mas fazemos isso com outras coisas em nossas vidas. Por isso o Espiritismo, a doutrina espírita, através da codificação de Kardec, se preocupou sempre em colocar a instrução, o aprendizado como item primeiro da criatura. Porque se nós não aprendermos as coisas corretamente, nós nunca vamos poder fazer corretamente. Nós falamos mal porque não aprendemos a falar bem ainda. Espíritas, instruí-vos, ele nos recomendou. E amai-vos. Se nós não nos instruirmos, nós não vamos poder amar. Nós amamos alguém, eu amo ele, porque é um amigo dele, né? Mas não amo o Sérgio, porque o Sérgio tem uma restrição, ele é bancário, me levou dinheiro, então eu já tenho restrições. Mas todos nós estamos aqui para quê? Para aprender. E esse aprendizado é facultado permanentemente e gratuitamente por Deus a todos nós. Todos nós podemos aprender a usar a palavra sincera, verdadeira. Lá no livro dos médiuns, no capítulo dos médiuns de cura, Allan Kardec se reporta a alguns fatores da mediunidade e depois ele diz assim: isto é o que vós chamais de milagres. Porque através da posição sincera, através da posição bem colocada, bem direcionada, nós podemos fazer coisas que são chamadas de milagres. Mas não são milagres. São coisas possíveis de todas as pessoas fazerem, de realizarem. Basta que tenham vontade, que estejam fazendo com sinceridade. Aí nós podemos fazer. E ele classifica que para isto nós precisamos somente acionar um dispositivo que Deus nos concedeu para podermos utilizar todas essas ferramentas. É o único dispositivo que a criatura humana ou o espírito tem que não é matéria. Tudo é matéria. O espírito é matéria, o perispírito é matéria, o pensamento é matéria. Mas a única coisa que não é matéria é vontade. A vontade é a única coisa imaterial que nós podemos contar. Por isso ninguém a vê. E por isso, mesmo não sendo vista, ela pode ser sentida. Se nós tivermos vontade, ela pode ser sentida. Por isso, lá no capítulo dos médiuns de cura, ele diz que os médiuns de cura conseguem realizar coisas incríveis. Que a gente nem acredita, mas eles fazem. Mas por que não fazem tanto? Aí abrindo parênteses. Não fazem tanto porque os pacientes não merecem. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Então não pode fazer assim para todo mundo, porque nem todos merecem, nem todos conquistaram esse direito. Mas nós todos estamos aqui para aprender diariamente, desde o momento que a gente abre o olho de manhã, até o momento que fecha o olho para dormir. Demais. Quando dorme, continua aprendendo. Ele vai para lugares que o seu pensamento lhe leva. E lá ele vai aprender as palavras que o seu sentimento lhe conduz. Existe um livro chamado Sempre Há uma Luz, que foi ditado por um espírito que se identifica como Rogério Rubens. Esse espírito, que era um homem muito conhecido no Brasil inteiro, depois que ele morreu, ele foi recebido lá do outro lado, na outra dimensão, por espíritos já bastante desenvolvidos, que eram seus amigos em encarnações outras. Acolheram-nos, socorreram, orientaram, curaram suas feridas, acalmaram o seu pensamento. E ele estava assim num local como se fosse uma fazenda, um sítio ou um spa,
para quem é mais sofisticado. Mas de repente ele deixa que o seu pensamento fuja dali. E ele volta aos sentimentos deturpados que ele tinha quando era encarnado, aqui no Brasil. Imediatamente ele sai daquela fazenda, sem ter explicação de como, e aparece numa cidade onde o vício e a perversão é que imperavam. E ele fica lá naquela cidade, chega a entrar até nos antros de perversão e participar de alguns fatos. No dia seguinte, quando ele acorda e se dá conta da besteira que estava fazendo, ele fica muito apavorado. Muito apavorado. Então ele sai de onde estava, numa cama, num quarto. E ele sai dali muito assustado. O que eu fiz? Onde é que eu estou? E sai do centro daquela cidade e entra em umas ruas de menos movimento e olha para trás e vê que alguém vem atrás dele. Vem seguindo. E ele fica assim, não sabe por onde ir, e acaba entrando num beco sem saída. Aí diz, pronto, agora sim, estou entregue. Se encosta na parede e aguarda seu perseguidor. Chegar. A criatura chega, para na frente dele e diz, Rogério, por que estás com medo? Estou com medo de ti. Aí o perseguidor tira o capuz que cobria a sua cabeça e diz, eu sou teu amigo, não precisa que tenhas medo de mim. Ah, disse Deus, que fiz eu para estar aqui? Esse desejaste, através do teu pensamento. E como faço para sair? Uma palavra basta. Olha a importância da pergunta. Onde tu queres estar agora? Eu quero estar na fazenda. Pum! Já estava na fazenda de volta. Uma palavra basta. Uma palavra bendita. Uma palavra sincera. Verdadeira. E esse é o nosso aprendizado aqui na Terra. Aprendermos a dizer a palavra verdadeira e sufocarmos a palavra mentirosa ou invejosa, sufocarmos sempre. Mas, quando nós estamos aqui, ou em outras casas, ou em outras cidades, falando, nós sempre trazemos exemplos dos livros. Hoje eu trouxe um exemplo de Allan Kardec, desse diálogo que ele teve, por mais ou menos lá por 1865, 1855. Então fica uma coisa tão distante da gente citar, isso está no livro, sabe lá se é verdade ou não. Então hoje, eu reprisando um texto da minha companheira Yara, que fez esse mesmo tema na segunda-feira, e ela citou isso e eu achei muito interessante. Então vou repetir aqui hoje. Vou contar-lhes uma história da palavra que aconteceu aqui, neste mesmo local. Não está em livros, está aqui. E eu estava torcendo até para que a criatura que pronunciou essas palavras não estivesse aqui hoje. Mas ela está. Então, essa criatura, companheira nossa, de trabalho de muitos anos, é uma pessoa de palavra fácil e agradável. Uma pessoa que nunca ouvi pronunciando uma palavra agressiva ou mentirosa. E quando ela levanta aqui para falar, ela fala verdades. Apaixonadamente. As coisas que ela diz são apaixonadamente verdadeiras. E por isso tem a admiração de todos os companheiros. E um dia, ela falava aqui daquele seu modo eloquente, maravilhoso. Diz que a gente não pode elogiar muito, diz nos meios espíritas. E ela está aqui, eu não posso elogiar demais, vou parar por aí. Aí uma criança que estava com o seu responsável, puxa na manga da pessoa, assim, no barulho, assim,
Mãe, quero dizer um pão. Fala baixinho. Aí a criança diz alto em bom tom. Toda vez que essa tia fala, é tão bonito que sai cheiro de chocolate das palavras dela. Isso aconteceu aqui. Palavras sinceras, renovadoras e construtivas, que estão à disposição de todos nós, todos os dias. Tivemos um outro exemplo, acontecido aqui também com pessoas que vivem aqui nesta casa, da desarmonia em seu lar. E aí a pessoa fala assim: o que eu faço é briga todos os dias, briga todos os dias. Simplesmente não revide uma palavra agressiva. Se a pessoa briga, cara, estamos brigando, mas eu continuo te amando. E agora, a questão de uma semana, me encontrei com essa pessoa e tive uma briga fabulosa com a esposa, claro. E eu digo fabulosa porque ela brigou sozinha. Eu me lembrei do que tu falou e não respondi nada agressivamente. Algumas coisas eu silenciei e outras eu transformei em elogios para ela. E ele estava tomando, o marido, uma decisão muito importante na vida dela, e a briga era porque ela estava se opondo naquela decisão. Mas ele tinha razão, na verdade. Aí ele disse: não, então fica me esperando no carro, porque eu vou lá no local fazer o que devo fazer. Não. Muito obrigado, fica aí, pode ler, tem a Bíblia aí, pode ler a Bíblia, fica fazendo alguma coisa boa. E ele foi para lá e sentou, estava esperando. Aí se sentiu uma emoção muito grande, porque decorrido uns 10 minutos, ela entrou no ambiente, sentou do lado dele, sem nada dizer, e ficou lá para fazer o cadastro também. Isso é a palavra bem orientada. E aí ele veio me dizer, até assim, tipo, agradecer, não tem que me agradecer. Porque o que eu te disse é o que todo mundo deve fazer, ou o que deveríamos fazer. Mas não fazemos. E depois que dissemos todas as bobagens que falamos, desculpe, eu falei sem pensar. Desculpe, eu falei sem pensar. Já ouvi muitas vezes na minha própria casa: desculpa não existe. Por que não existe desculpa? Porque a desculpa, para existir, tem que ser uma palavra absolutamente sincera. O perdão tem que ser uma palavra absolutamente sincera e verdadeira, porque senão ele não existe. Por isso nós temos dificuldades de perdoar. Quando falamos dos atributos das criaturas, a maioria assim: perdoar é tão difícil. É tão difícil porque a nossa palavra não é verdadeira. Porque se nós chegarmos para uma pessoa que tenha nos ofendido, de qualquer forma, e dissermos: eu te perdoo, e a palavra for verdadeira, a transgressão sumiu. A lembrança permanece. Sempre. Mas a mágoa desaparece. Porque a palavra foi verdadeira. E se nós passarmos a cultivar esse tipo de coisa, a medirmos as nossas palavras, a termos consciência que antes de falarmos uma palavra, ou de escrevermos uma palavra, nós pensamos nela e nós sentimos ela. Então, para que não façamos coisas que magoam e que constrangem, pensemos bem, regulemos nossa palavra. À medida que a gente for conquistando esse direito, quem sabe um dia as nossas palavras faladas tenham também aroma de chocolate. Que Jesus nos ampare e nos ajude a cuidar desta nossa responsabilidade. Muita paz a todos nós. Agora vamos terminar essa primeira parte da reunião fazendo uma prece por todos aqueles cujos nomes nós trazemos e colocamos aqui, por alguma pessoa que nesse momento a gente saiba que está necessitando e que nós possamos firmar um pensamento nela.
Senhor, diante do tempo, concede-nos a bênção de valorizá-lo através dos minutos, a fim de que não nos atrasemos na senda do aperfeiçoamento espiritual. Não nos deixe desprezar as oportunidades de trabalho de cada dia, ignorando os convites que a vida nos formula para que doemos o melhor do nosso esforço no bem de todos nós. Somos o que fazemos de nós no curso incessante das horas. Mantém-nos sempre alerta contra a tendência ao comodismo, que há tantas vezes nos leva a frustrar a própria expectativa de felicidade. O tempo não convenientemente aproveitado é sofrimento que se perpetua e esperança que não se realiza. Senhor, torna-nos mais conscientes e responsáveis, para que amanhã não venhamos a chorar, debruçados sobre as desilusões das horas que deixamos que escoasse inutilmente.